É impressionante porque hoje é dia 20, né? Estamos lendo a Bíblia em um ano. Em Gênesis, nós vemos a história de José. José, mesmo sofrendo injustiças, ele acaba sendo guiado pela obediência dele a Deus. E aí ele acaba se tornando o homem mais poderoso do Egito, depois do faraó. E por causa dele, o Egito não passou fome. E o mundo não passou fome, porque a Bíblia deixa muito claro, né, que a fome tomou conta do mundo. E Deus passou o sonho para o faraó, e José interpretou esse sonho e deu a solução. E aí o faraó colocou ele como segundo homem. Eu quero deixar muito claro uma coisa, né? Depois que, quando a fome atingiu Canaã, os irmãos de José, né, o pai de José, Jacó, já chamado Israel, ele mandou 10 filhos, né? Ele ficou com Benjamim, o mais novo, porque ele tinha medo que acontecesse alguma coisa com o filho mais novo. Ele tinha medo que acontecesse com Benjamim o mesmo que aconteceu com José, né? Até onde Jacó sabia, Israel sabia, Jacó ou José havia perecido. Mas eu quero que você observe uma coisa. Eu ouvi uma pessoa falando uma coisa, porque imediatamente quando José viu os irmãos, ele os reconheceu. Mas os irmãos não reconheceram ele. Ele não foi reconhecido pelos irmãos. E isso tem um significado muito profundo, né? Porque o tema da Bíblia inteiro é Cristo, né? E Cristo, ele trouxe a metanoia, transformação. Quando Deus age na vida do homem, o homem se transforma. Quando Deus age na vida do homem, há uma metanoia, uma transformação real. E quando Deus age na sua vida, você se torna irreconhecível. Há uma transformação real na sua vida. Você se torna irreconhecível para as outras pessoas. Aquele homem que você era, aquela mulher que você era, deixou de existir. Você é uma nova criatura. Foi isso que aconteceu com José. É por isso que os irmãos de José não reconheceram ele, né? Olharam para ele, estavam diante dele, conversaram com ele, discutiram com ele, foram interrogados por ele, foram condenados à prisão por ele e não o reconheceram. Porque José havia se transformado pela obediência dele a Deus. E aí ele manda que um deles vá e traga o irmão mais novo. Então, isso é algo que eu quero que você pare e você pense. Ao contrário do que dizem todas as religiões, né? Essa transformação não é algo que você possa fazer em você. A transformação que você pode fazer em você é uma transformação muito pequena. E na mentoria Metanoia, né, para os alunos da mentoria, nós estamos trabalhando essa transformação, essa mudança real, interna. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos, nosso papel é obedecer e aprender e crescer. Sermos transformados por Deus, sermos modificados por Deus. Em Mateus, nossa leitura de Mateus, os pontos da leitura estão todos aqui embaixo, viu? Na descrição desse vídeo. Em Mateus, Jesus continua falando sobre as parábolas, né? Em parábolas. E ele conta várias parábolas no nosso trecho de hoje. Uma dessas parábolas é do joio e do trigo. E depois ele explica essa parábola para os discípulos. Muito interessante se você for lá e ler, né? Espero que você esteja lendo comigo. Se você está lendo, escreva aqui embaixo. Estou lendo, né? Mas muito, muito interessante, porque
Hum, Na parábola anterior que nós conversamos, nós éramos a terra, o coração do homem é a terra, né? Nessa parábola, nós somos a semente. E Deus deixa muito claro que o joio toma conta do mundo. E se você quer uma explicação por que tem tanta maldade no mundo, né? Essa parábola, ela dá um pouco de luz. Porque os trabalhadores dizem, vamos arrancar o joio. Aí Deus diz, não, 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 não. Se vocês forem arrancar o joio, vocês vão arrancar também o trigo. Então, por causa dos homens bons, o mal prevalece. Não porque nós... Vamos ser sinceros, né? O coração do homem é mau. Sem Deus, nós estamos entregues aos nossos desejos, ao nosso ego, ao velho homem e a toda espécie de maldade. Em Provérbios diz que o homem se justifica, o homem considera bom tudo que ele faz. Aí você vê muitas pessoas más, mas elas consideram que as suas ações são boas. Então você pode se convencer de qualquer coisa, mas Deus sonda o coração do homem. Deus sabe, né, o que está acontecendo dentro de você. Ele sabe suas reais motivações, mesmo que você esteja mentindo para você mesmo. Mas Deus conhece e sonda o coração do homem. Mas por causa dos homens bons, Deus, para poupar os filhos, os bons, Deus preserva os maus até o dia final, onde vai ser o dia da colheita. Na colheita, aí sim você vai poder separar o joio do trigo. Nesse momento você vai poder separar o joio do trigo. Esse é o momento final. Então, para poupar, né? Igual a Sodoma. Você lembra que nós lemos Sodoma e Gomorra, né? Quando Abraão estava conversando com Deus, estava negociando com Deus, ele estava dizendo assim, né? Deus disse que ia destruir Sodoma. Aí Abraão disse, mas se tiver 100 homens bons? Aí Deus disse, se tiver 100 homens bons, eu poupo. Aí ele disse, não, mas Deus, me perdoe. Mas já que estamos negociando, se tiver 50 homens bons. Aí Deus disse, se tiver 50 homens bons, eu poupo a cidade inteira, por causa de 50 homens bons. Aí Abraão diz assim, mas Deus, se houver 10 homens bons, né? E Deus mais uma vez, ele, se tiver 10 homens bons, a cidade inteira, eu poupo a cidade inteira. Aí você vê, aí você diz assim, mas Deus ia deixar que Sodoma continuasse com os seus atos? Sim, por causa de 10 homens bons. O mundo anda como anda. Deus tem piedade do mundo. Deus permite que as pessoas más continuem para... Eu vou usar um termo meio errado, né? Para não correr o risco. Deus não corre riscos. Mas para não tirar junto os bons, para não destruir o mundo, por causa de homens bons, homens que buscam a Deus, homens tementes a Deus, Deus permite que o joio prevaleça para não arrancar tudo junto. No dia da colheita, aí a coisa muda. Amém? Leia as parábolas. E ele começa a parábola da pérola. Né? E amanhã eu quero falar sobre a parábola da pérola, que é muito importante. Beijo para você, Deus lhe abençoe.